Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 35. Estamos na apostila 3, no capítulo 5, e hoje vamos falar sobre grandezas físicas. Então, você já reparou que a gente tem várias coisas no nosso cotidiano que precisam ser medidas, mensuradas? Por exemplo, a temperatura, a distância, a dosagem do medicamento, o consumo de energia, o volume dos produtos, o tempo de duração dos acontecimentos. Então, tudo isso é uma grandeza física. A partir do momento que você pode medir, você está trabalhando com grandeza física. Medir, então, é comparar valores. A grandeza física, ela é a grandeza física escalar, ela é acompanhada de um valor. Então, por exemplo, 37 graus Celsius, 2 metros, 3 quilos, 4 quadras. Você sempre tem o valor numérico e uma escala, tá? Por isso que é chamado de grandeza escalar. As grandezas físicas, então, elas são divididas em dois tipos. Na escalar, que a gente já viu, e na vetorial. A vetorial é quando você usa força, velocidade e aceleração, por exemplo. Então, você vai ter uma direção e um sentido. Por exemplo, super-homem, para o alto e avante. Coordenadas, vire a segunda à direita e siga em frente. Esses são exemplos de medidas escalares, vetoriais, desculpa. A grandeza vetorial, ela é sempre acompanhada de um módulo. O que isso significa quando a gente for resolver exercício? Que não tem sinal, não tem mais ou menos. Ou é para cima, ou é para baixo, ou é para direita, ou para esquerda. Módulo são dois pauzinhos que a gente bota. Então, módulo de mais 3 é 3. Módulo de menos 3 é 3. Porque o que indicam essas barrinhas? Indica a distância de um ponto até a origem. Então, se eu estiver trabalhando um gráfico e eu estiver trabalhando mais 3, da origem, que é o 0, até o mais 3, são 3 pontos. Da origem para o menos 3, também são 3 pontos. Por isso que cai o sinal, tá? A força é uma grandeza vetorial que vai vir em módulo, vai apresentar uma direção e um sentido, tá? A unidade de medida da força no Sistema Internacional de Medidas é Newton, tá bom? Então, aqui no quadro tem um exemplo do Pedro, que tá num lugar, ele tá na biblioteca, o zero dele é aqui, ele tá em Brasília e ele tá explicando para um turista como chegar aqui no Palácio do Itamaraty. E ele quer ir para o monumento, ele quer ir para o congresso, qualquer coisa assim. Ah, não, para chegar aqui. Então, ele vai dizer assim, ó. Você vai reto, passa pelo museu, 1,5 km mais ou menos, vai estar no Palácio Itamaraty. Esta rua se chama Eixo Monumental, por isso que ele dá esse caminho, tá? Aí, o módulo, aquela seta, o vetor, ele é relacionado, não é o módulo, é o vetor, tá? O vetor é igual a uma seta.
Esse vetor significa a intensidade com que a força foi aplicada. Então, exemplo, se você estiver carregando uma caixa com os braços esticados, a força que você vai estar fazendo é essa. Se você pegar uma caixa mais pesada que você tenha que fazer uma sustentação maior com o braço, a força que você terá que aplicar é essa, tá? Qual que é a diferença de velocidade para aceleração? Alguém sabe me dizer? Então, velocidade é o espaço que você andou em um certo tempo. E a aceleração é a rapidez com que você executou esse mesmo movimento, que você teve uma velocidade por um tempo. A velocidade é a variação da posição pelo intervalo de tempo. E a aceleração é a rapidez com que você faz o movimento, é a variação da velocidade. Lembrando que a aceleração pode ser acelerado ou retardado, que é quando o pai tira o pé do acelerador com a marcha engatada e o carro começa a fazer freio motor. Ele vai naquela velocidade até a hora que ele vai perdendo e daí ele começa a reduzir, tá? Força resultante. Força resultante na ciência, ela é escrita como FR, tá? É o resultado da aplicação de forças sobre um sistema. Então, por exemplo, quando você vai empurrar o carro, você não vai empurrar o carro sozinho, você vai pedir ajuda. Então, a força das pessoas que estão empurrando o carro vai fazer com que o carro ande na direção que a força foi aplicada. Por isto, nós temos 3 tipos de aplicação de força. Nós temos as forças de mesma direção e mesmo sentido, que é no caso de empurrar o carro. Temos força de direção e sentidos contrários, de mesma direção e sentido contrário, que é o cabo de guerra. Quando uma pessoa puxa a corda para cá e a outra pessoa puxa a mesma corda para cá. Então, é na mesma direção, só que o sentido está ao contrário. Então, aqui somam-se as forças, aqui subtraem-se as forças. E a força resultante vai ser a aplicação para o lado que tiver mais força. Então, por exemplo, aqui é o direito, aqui é o esquerdo. Aqui vale 100, aqui vale 50. Para que lado vai a força resultante? Para o lado direito, porque o lado direito é maior do que o lado esquerdo, certo? E uma outra aplicabilidade de força, que quem tem pai, pescador, marinheiro, barqueiro, que gosta... Não, e tem outras aplicabilidades. A professora botou do barco por a gente ser comunidade litorânea e a maioria de vocês tem uma relação íntima com o mar. Então, o que acontece? Se eu tiver que deslocar um barco num rio, que eu queira fazer o barco andar neste sentido, uma força vai ser aplicada em sentido à beira, à margem de um lado, e a outra força vai ser aplicada para outra margem e vai fazer com que a força resultante seja para outra direção ainda. Que daí eu já vou passar para vocês, porque eu não sei se a apostila vai trazer esta informação nas próximas aulas, que é o teorema de Pitágoras, porque aqui vai fazer um isósceles que é formado por 2 triângulos retângulos. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Por favor, resolvam esses exercícios para mim, terminando aqui.
Próxima aula falaremos do lindo, querido, amado, meu ídolo, Isaac Newton. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.